Se você está montando um kit Xeon X99, provavelmente deve estar em dúvida de qual memória RAM deve comprar. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre memória RAM para X99 e quais as melhores marcas de memória RAM compatíveis com o X99 no AliExpress. Ficou curioso? Então fica comigo após a vinheta. Oi, meu nome é Vito e você está na Talk PC. E se você está acompanhando o canal, você sabe muito bem que eu não gosto apenas de dar listinhas de hardware, e sim ensinar você sobre o mundo do hardware, para você não ficar dependendo de diquinhas aqui no YouTube. Por isso, esse vídeo será dividido em algumas etapas. Na primeira etapa, eu vou te ensinar como identificar uma memória RAM de qualidade. Na segunda etapa, vamos falar qual é a quantidade de gigas de memória RAM ideal para você. Na terceira etapa, como identificar a frequência máxima de memória RAM que o seu processador Xeon suporta. Na quarta etapa, vamos falar se você deve usar Dual Channel ou Quad Channel. E por último, na quinta etapa, vou passar a listinha das melhores memórias RAMs para os preguiçosos desse canal. Mas antes, quero te passar uma novidade para você que ainda não tem seu Windows original. E através da CaseFan, a patrocinadora do canal, você consegue comprar sua chave original do Windows 11 Pro por apenas R$ 77. E para você conseguir a sua chave de ativação é bem simples. Você vai entrar no link da descrição, vai vir para essa página da promoção da Spring Sale da CaseFan e você vai selecionar o produto que você quiser. Temos aqui o cupom de 62%, aqui o LAU62 e temos aqui para a chave Windows, você tem o LAU50, que é o código para promoção. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no Windows 11 Pro, clicando em Buy, você vai vir para essa tela e você vai adicionar ao carrinho. Vai clicar na opção View Cart e nessa tela você vai ver aqui que vai estar em $29,99. Você vai clicar em aplicar código de desconto e vai aplicar o código da promoção aqui, o LAU50. Você vai ter 50% de desconto, $15 para ter a sua chave Windows. E através desse mesmo processo, você consegue comprar o Windows 10 e o pacote Office, que está com 62% de desconto. Então, não perca essa oportunidade. A primeira coisa que você precisa saber se a memória RAM que você está comprando é de qualidade ou não é a sua frequência e a latência. Na AliExpress você vai identificar a frequência com a informação em MHz da memória e a latência você identifica com a sigla CL. Quanto maior a frequência e menor a latência, melhor é a memória RAM. Agora aqui na tela do meu computador vou mostrar um exemplo para você identificar a frequência e a latência. Normalmente no anúncio de uma memória RAM, estamos aqui nessa memória RAM da marca Keysre, vamos sempre ver a frequência aqui no título e também quando você for selecionar o produto. Esse exemplo, essa memória RAM é uma DDR4, 8 GB de RAM com 2666 MHz. E também temos aqui a de DDR4, 8 GB de RAM, 3200 MHz. Porém, você também tem que se preocupar com a latência do produto, não somente com a frequência. E isso eu vejo poucos youtubers falando sobre esse ponto. Para você identificar qual é a latência do produto que você está comprando, da memória RAM que você vai comprar, você vem na descrição do produto. E aqui você consegue identificar o CL, que é a latência da memória RAM. Por exemplo, aqui já informa que em uma frequência de 2266 MHz, você vai ter um CL igual a CL19. Quanto menor for a latência, por exemplo, se fosse um CL5, CL3, melhor seria para essa memória RAM. Não estou dizendo que é ruim, tá? Esse CL19, mas quanto menor o número do CL, da latência, melhor e mais estabilidade ela vai ter. Já que uma memória de 3200 MHz vai ter um CL ou uma latência de 22. Então, para você identificar memórias RAMs de qualidade, você precisa ter uma maior frequência e uma latência baixa. Outro ponto que você precisa se atentar se a memória RAM é de qualidade ou não são os dissipadores de calor, que são a parte de metal da memória RAM. Ela não serve somente para dar estética à memória, mas sim para dissipar o calor. Então, se você vê uma memória RAM verdinha, sem o dissipador de calor, dê preferência a que tem o dissipador de calor, pois isso vai deixar a sua memória RAM mais fria. E um outro ponto para você também achar uma memória RAM de qualidade é saber a diferença entre memória RAM de desktop e a memória RAM ECC de servidor. A memória RAM de desktop são mais rápidas devido à frequência maior e as memórias de servidor ou memória ECC normalmente têm uma frequência menor e por isso são mais lentas. Porém, a memória RAM ECC vai ter mais estabilidade
qualidade e vai dar menos problemas, como por exemplo a tela azul. Mas para desempenho em jogos e nas tarefas do dia a dia, a memória RAM de desktop será mais rápida. Agora que aprendemos sobre como identificar memória RAM de qualidade, vamos falar de quantos gigas você precisa para sua memória RAM. Mas antes, já peço para você curtir o vídeo se essas informações foram relevantes para você e comenta aqui embaixo se você sabia das informações que passei até aqui. E temos um canal no Telegram e WhatsApp que recomendamos as melhores peças separadas a dedos para você sempre comprar as melhores opções de memória RAM e o link está na descrição. Para saber quantos gigas de memória RAM você precisa, é necessário saber o que você vai fazer no seu kitzinho que você está montando. Por exemplo, você está montando um kit X99 para um uso doméstico, como usar o Google e o YouTube? Então minha recomendação para você seria 8 GB de RAM, se você quer economizar ao máximo. Mas se você quer rodar alguns jogos que não exigem muito do PC, como um LoL ou um Valorant, que são jogos mais leves, minha recomendação seria pelo menos 16 GB de RAM. Mas se você quer jogar todos os jogos atuais de 2024, minha recomendação é no mínimo 32 GB de RAM, porque os jogos estão exigindo bastante a memória RAM. E para trabalho como edição de vídeo, minha recomendação é 16 ou 32 GB de RAM. Qual frequência você deve comprar para sua memória RAM no seu kit X99? Quem limita a frequência máxima suportada em um PC é o processador. E no caso dos Xeons, X99 suporta até no máximo 2400 MHz. Isso dependendo do processador Xeon. Então, fica a dúvida: como identificar a frequência máxima suportada pelo meu processador Xeon e se devo comprar uma frequência exata, menor ou maior que a suportada? E para você identificar a frequência máxima suportada pelo seu processador Xeon, é só você jogar o nome do seu processador aqui no Google que a gente vai achar no site da Intel. Eu vou colocar primeiramente o exemplo do 2640V3. E aqui no site da Intel Arc, você vai clicar e nesse site teremos todas as informações: a frequência máxima do turbo, a frequência base do processador, e vindo um pouco mais para baixo você vai identificar a frequência máxima suportada do processador para sua memória RAM. Tipos de memória, você vai localizar a informação. Aqui o 2640V3 suporta um DDR4 com o mínimo de frequência em 1600 MHz e no máximo de 1866 MHz. Esse é o máximo da frequência suportada por esse processador. E para você identificar qualquer processadorzinho, saber a frequência, você vai fazer esse mesmo processo de entrar no site da Intel Arc e localizar a frequência máxima suportada pelo seu processador. Vou dar um outro exemplo agora com o Xeon 2680V4. No caso do Xeon 2680V4, suporta memória DDR4 de no mínimo 1600 MHz até 2400 MHz. Então, a frequência máxima suportada pelo 2680V4 vai ser 2400 MHz. Então, essa é a forma para você localizar e saber qual a frequência máxima suportada pelo seu processador Xeon. Se você quiser comprar uma memória RAM com a frequência maior que a suportada, você vai ficar limitado à frequência máxima suportada pelo seu processador Xeon. Mas sinceramente, compensa mais comprar uma memória de 2200 MHz, por exemplo, que é uma frequência maior, e às vezes, dependendo da promoção na AliExpress, o preço das memórias com frequências diferentes vão ser mínimos. E se um dia você fizer um upgrade de plataforma, você vai poder utilizar a sua memória RAM com a frequência mais alta. Então minha recomendação é comprar a memória RAM com a frequência mais alta disponível. Agora vamos falar sobre Dual Channel ou Quad Channel. Qual dessas opções você deve escolher para o seu kitzinho? O Dual Channel é uma tecnologia que, quando você utiliza dois pentes de memória RAM, a performance da memória é dobrada e isso deixa a comunicação das memórias com o processador mais rápida. E o Quad Channel é quando você utiliza 4 pentes de memória, a performance é quadruplicada e deixa mais rápida ainda a comunicação com o processador. Porém, para você ter a tecnologia Quad Channel, a sua placa tem que suportar. E nesse vídeo do card eu falo sobre as melhores placas-mãe X99 com Dual Channel e Quad Channel. Confere aí lá depois que esse vídeo acabar. Mas minha recomendação para você que está buscando economia vai de Dual Channel mesmo. E no futuro, quando você comprar mais 2 pentes de memória RAM, você faz um upgrade no seu PC. Mas o Quad Channel vai ter uma performance em jogos e trabalho superior ao Dual Channel.
Bom, e agora é o momento da listinha das melhores memórias RAMs aqui da AliExpress. E para começar, vamos falar da memória RAM da Macnish de desktop. Temos duas opções de frequência nesse anúncio, de 2666 MHz e 1133 MHz. Porém, os valores aqui da Macnish nesse anúncio estão absurdos de caro, então não recomendo você comprar hoje com esses valores, tá? Você consegue encontrar aqui numa promoção essas memórias a 60, 70 reais no máximo, e elas estão custando aqui 121 reais. Não compensa esse preço, mas essa memória ela compensa se você quiser ir comprar com a taxa de frequência menor e tiver num preço bom, em uma promoção legal. Você fica de olho nessa memória RAM, porque quando ela está em uma boa promoção, até que compensa você comprar, mas no momento com esse valor aqui, não recomendo você comprar. Aguarde uma promoção, mas essa memória RAM da Macnish, ela é muito boa e ela é bem recomendada. A segunda memória RAM que eu vou recomendar para você é a memória RAM da Jazer. Ela é bem bonita, esse vermelho dela aqui, ela tem um design diferenciado, então pode ficar bem bonito aí no seu computador, mas também está com o mesmo problema da Macnish, está muito cara. Porém, quando você achar uma promoção legal, você vai conseguir realmente ter, você vai ter um custo-benefício com essa memória RAM, mas não é o caso aqui do anúncio de hoje. Mas eu vou deixar aqui minha recomendação também para quando você achar ela aí por volta de 80 reais, aí 70 até 60 reais, você achar num preço desse, um pente dessa memória RAM, compensa aí você fazer a compra, adquirir para você. Então aqui você encontra aqui a memória RAM de 2666 MHz até 3600 MHz, aqui você vai encontrar nesse anúncio, mas ainda assim estou achando bem caro aqui essa marca da Jazer cobrar todo esse preço aqui na AliExpress, mas compensa demais se você achar numa promoção legal. Uma outra memória RAM que eu recomendo para você, é compatível com o kitzinho, são as memórias RAMs da Netak. Hoje ela está custando uma média de 88 reais aqui, uma memória de 8 GB de RAM a 3200 MHz. Tá num preço até que legal, porém se você encontrar numa promoção, tiver numa promoção da AliExpress, você consegue encontrar esse preço até mais baixo aí por 70 reais, uma memória RAM dessa da Netak. Então minha recomendação é você aguardar. Outra memória RAM bem recomendada, e eu recomendo para você, eu tenho uma memória RAM dessa, tá? 2 pentes de memória RAM da Juhor. Ela é muito boa, eu consegui pegar ela numa promoção bem legal aí por volta de 70 reais a 80 reais cada pente. Então minha recomendação para você é, se você encontrar esse pente de memória a um preço legal em uma promoção da AliExpress, você pode comprar sem medo, tá? Você tem aqui uma frequência aqui desde 1600 MHz até 3200 MHz, e todos os links das memórias RAMs que eu estou dizendo aqui vão estar na descrição para você. Outra memória RAM que eu vou recomendar para você aqui é a memória RAM da Cleasware, e estamos hoje aqui com uma boa promoção até dessa memória. Ela está aqui em 86 reais. Você pode comprar aqui uma frequência de 3200 MHz aqui, ó, na cor preta. Também temos uma DDR4 8 GB de 2666 MHz a um preço de 68 reais. Então está compensando demais. Se você quiser comprar aqui, ó, de urgência, você quiser economizar, você consegue comprar um pente a 68 reais mais os impostos, né, que vai subir um pouquinho aí, mas está valendo demais a pena esse anúncio aqui da Cleasware. É uma memória RAM que eu tenho também. Eu tenho 2 pentes de memória RAM da Cleasware de 3200 MHz e compensa demais porque ela tem bastante qualidade também, e você pode aqui verificar qual é a melhor opção de preço para você e a frequência também. Agora, uma memória RAM muito bonita para você deixar o seu setup diferenciado é a memória RAM da Asgard, que você vai ter um RGB muito diferenciado aí para deixar o seu setup muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. E eu recomendo demais, principalmente devido à promoção que está tendo hoje aqui na AliExpress, que você consegue colocar aqui um cupom de desconto, tá? Você vai clicar nessa parte vermelha aqui, você vai ver o cupom de desconto disponível para essa memória RAM, e eu consigo aplicar esse cupom aqui, ó, que vai me dar um desconto de 113 reais. E essa memória RAM que está me dando aqui 2 pentes de 8 GB de 3200 MHz, você vai comprar por apenas R$ 206,34. Então vale a pena demais. Essa seria uma das minhas recomendações para você hoje, mas é claro, não tem como saber como essas promoções vão estar disponíveis, porque tem variações de preços. Então todos os links estão aqui na descrição para você acompanhar e ficar ligado sobre os preços e promoções que estão disponíveis no momento que você clicar no link. Mas essa é uma das
das minhas recomendações de hoje é você comprar essa memória RAM da Asgard, principalmente por R$200, que tá no precinho. E minha próxima e última recomendação vai ser essa memória RAM da Asgard também, a Valkyrie, que ela é totalmente branca com RGB, então é linda demais, vai ficar show de bola aí no seu setup. E você também consegue aí o cupom de desconto que também está disponível aqui para essa memória RAM, vai ser compatível com o seu Xeon. Todas as memórias RAMs que eu apresentei aqui para você são compatíveis com o Xeon, então fica minha recomendação para você também. Clicando também nessa parte vermelha, você copia aí o código de desconto, né, o cupom de desconto, e clicando em comprar agora você adiciona aí o cupom de desconto que você copiou. E para 2 pentes de memória RAM de 3200 MHz 8 GB, eu vou ter aí um desconto de R$ 8,16, que tá me dando um valor aí já com imposto de R$ 222. Compensa demais também se você quiser montar um setup totalmente branco. Espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo, e se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário, e também estou deixando 2 recomendações de vídeos para você assistir se você está montando o seu kit Xeon. Fique com Deus e até o próximo vídeo.